Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina Borges. Eu sou Marcelo Araújo, gente, tudo bem? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar dando a continuação do vídeo anterior, que era do começo da entrevista aqui que eu fiz com o Marcelo, gente. Então, se você tá vendo esse vídeo e não viu o anterior, corre lá ver o anterior pra ver esse daqui, pra você entender direitinho a história dele, o que ele já contou pra gente, porque hoje ele vai contar mais coisas pra gente muito legais. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. É isso aí, galera. Então, vamos lá para a terceira pergunta, né? As duas primeiras foram no primeiro vídeo. Então, fiquei sabendo que você já teve experiências missionárias. Você pode nos contar? Claro, vai ser um enorme prazer. Então, gente, para vocês que estão assistindo, não me conhecem, eu tive uma experiência 2 anos atrás de poder visitar os países da Grécia e na Turquia, né, 2 países lindos, e eu fui fazer um trabalho missionário lá, né, com crianças refugiadas da Síria, do Afeganistão, enfim, tanto do Oriente Médio quanto da África, né, e foi uma experiência extremamente valiosa para toda a minha vida, né, não tem nenhum valor, custo financeiro que eu tive que desembolsar, assim, para poder ir que possa suprir a experiência que eu tive lá. Mas vamos lá, né? Como eu tive essa experiência? Eu estava na igreja, já que eu estou agora, a comunidade Alcançar, a igreja que eu amo, já fazia 1 ano, né? E eu estava tendo um desenvolvimento muito bom lá, né? Estava ativo nas atividades da igreja, enfim. E eu estava começando a ter muito mais fome de Deus, né? Muito mais sede de Deus, querendo ativar mais o meu chamado de servir mais, né? E eu falei, como que eu posso fazer isso? E em contrapartida apareceu um jovem da igreja, nosso querido amigo Igor, que tinha se disposto, já tinha avisado toda a igreja que ele iria para a Turquia, né? Inicialmente ele ia para a Turquia, né? Ele anunciou isso mais ou menos em janeiro do ano de 2019, falando que iria para lá e tudo mais, e aquilo queimou no meu coração, e eu queria muito ir. Só que, assim, não tinha nenhuma forma financeira de eu conseguir ir. Então eu comecei a orar, comecei a pedir para Deus uma forma, estava trabalhando, não tinha nenhuma, enfim, não tinha nada, nenhum aspecto assim que me desse uma certeza natural, né? Só realmente algo sobrenatural, gente, pela fé. Então foi o momento que eu comecei a orar, buscar Deus, né? E ele me discipulava na época, né? O Igor, né? E eu andava muito próximo do pastor, tanto quanto hoje, e eles me encorajando. Só que não tinha como eu ir e custear, né? Não tinha ninguém próximo, enfim, nada. Nem o Igor tinha muito como ele ir. E orando, Deus me deu uma porta, né? Ele, na verdade, fechou a porta do meu emprego, que deu uma possibilidade maior de eu ir, né? Me deu um valor ali que eu consegui comprar as passagens, consegui adiantar algumas coisinhas, né? Tirar o passaporte. E desde fevereiro, que foi a época que eu saí da empresa, eu comecei a me preparar, né? Correr atrás de várias coisas, eu e o Igor, de alguns documentos que eles pediam para ir, enfim, várias formas. E aí eu fui me preparando até agosto. Agosto foi uma data decisiva para a gente, porque a gente tinha menos de um mês para ir, que a gente iria no dia 11 de setembro, né? E a gente era sozinho, sem saber inglês, assim, fluentemente, né? Ia só com o básico para se virar no aeroporto e conseguir chegar no banheiro, pedir água, as coisas assim, perguntar o preço das coisas. E a gente não tinha o valor total, né? Quando ficou faltando 1 mês em agosto, a gente tinha acabado de voltar da Scanf, né? Como eu disse no vídeo anterior, que eu participei, tive uma experiência muito incrível, várias, né? Enfim. E eu comecei a orar, eu e ele orar muito a Deus, mas a gente também teve a contrapartida, né? Muitas vezes a gente coloca só um lado, né, Sabrina? Vamos orar por isso e não age. Ou às vezes vamos agir e não ora, não busca Deus. E uma coisa sem a outra não rola, né? Você tem que orar, por exemplo, mas você tem que buscar alguma forma de agregar valor, por exemplo, no meu caso, né, valor financeiro.
ou se você está buscando, por exemplo, trabalhando, agregar o reino de Deus para aquilo. Então a gente começou a orar mais, buscar toda a igreja, ajuda a igreja em oração, mas também começou a ser ativo em coisas que ia dar lucro, né? Então a gente começou a vender bala no farol, a gente começou a rifar coisas que a gente tinha, fez feijoada, vendeu picolé, várias coisas para a gente ter mais dinheiro para poder ir, porque tem um custo, né? Missionários não são pessoas que estão com tempo ocioso e vai viajar, são pessoas que vão trabalhar, e não é um trabalho que você ganha, é um trabalho voluntário, é um trabalho que você doa o seu tempo e doa dinheiro, porque você custeia, né, passagens, o lugar que a gente ficou, foi tudo a gente que pagou, né? E isso é muito bom, porque, Jesus fez muito mais por nós. Então, assim, tipo, o que é eu desembolsar um valor de uma moto, por exemplo, que eu poderia ter hoje para mim poder viajar, né? Não é nada. E, assim, fui com a maior alegria, eu e ele. E foi muito bom, porque nesse tempo de um mês, né, faltando para a viagem, ele trabalhou muito em mim, no Igor. Realmente ele nos moldou para aquele momento, porque Deus, ele é assim, ele vai trabalhando com a gente, mas todo mundo sabe, acho que já teve experiência, que nos 45 do segundo tempo ele atuou realmente, né? Então foi assim com a gente. Faltando menos de, aí no caso, 15 dias de uma semana, Deus veio e realmente supriu a gente em tudo. Ao ponto de a gente falar, não precisamos mais de correr atrás de dinheiro, porque Deus nos abençoou. Só que foi um processo muito árduo, a gente chorou, a gente correu muito atrás, dormiu tarde, acordou cedo, teve várias coisas. Enfim, isso foi a preparação para chegar neste momento de ir. E quando a gente foi, a gente teve uma notícia, na verdade, um pouco antes, que a gente também iria para a Grécia, né? Então, até então, a gente só estava acordado de ir para a Turquia, cuidar de crianças lá, e a gente foi para a Grécia, e no meio do caminho. Então, foi muito legal que a gente foi, dia 11 de setembro, saiu daqui, e a gente chegou lá na Turquia, se acomodou na base missionária que existe lá, só que, em menos de 12 horas a gente já estava indo para a Grécia, né? Porque os primeiros 15 dias a gente ficou na Grécia. Então foi muito bom esse tempo que a gente esteve lá. Nós ficamos na ilha de Samos, a ilha onde nasceu Pitágoras. Para quem é matemático, filósofo, gosta dessas coisas, vai se interessar bastante. E é uma ilha muito bonita, só que ao mesmo tempo tem um cenário muito triste, né, sabe? Tinha muitas crianças refugiadas lá, tinham com seus familiares e tudo mais, só que viviam em estados deploráveis. Elas viviam num pé de um morro muito grande, e eles viviam em cabanas, em tendas, até mesmo moravam ao ar livres, né? Não tinha saneamento básico, não tinha até mesmo água, era um cano de água para mais de 6.000 pessoas, né? Eram, em média de, se não me engano, 12 banheiros, assim, banheiros que eu falo, é uma tenda com buraco, tá, gente? No máximo uma tampa, assim, para sentar, enfim. E eles não tinham alimentos também, né? Eles tinham que correr atrás, mas não tinham muito custeio, porque eles saíam ou do Oriente Médio por conta da guerra, ou eles saíam da África por conta da fome, né? E quando eles saíam, eles não saíam assim, daqui 3 meses a gente vai sair, vamos se organizar, não. Eles saíam de bate-pronto, né? Principalmente a Oriente Médio, né? Afeganistão, Iraque, porque a guerra acontecia, eles não tinham, às vezes, muito o que retirar, a casa era destruída, né? A gente tem histórias lá de um menino que caiu uma bomba do lado da casa dele e ele perdeu todas as coisas que ele tinha, queimou metade do corpo dele, né? Os braços, as pernas, era uma história muito triste. Mas, ao mesmo tempo, era muito bom, né? A gente poder estar ajudando eles, porque você viu um sorriso na cara das crianças muito gostoso, sabe? Era uma coisa sincera e era uma coisa simples. A gente não levava um videogame para eles, ou um iPhone, enfim, roupas de marca, apesar que eles ganhavam muitas coisas boas, mas a gente levava brincadeiras para eles no fim da tarde, né? Então, quando a gente chegou na Grécia, a gente se acomodou lá, a gente tinha uma programação de 3 coisas a se fazer durante o dia. A primeira, né, a gente tinha o Warehouse, que eles chamavam lá, a ONG que a gente foi lá, né, chama Refúgios para Refugiados, acho que é for Refugees, alguma coisa assim em inglês, eu não lembro agora. Refugium for Refugees, né, Refúgios para Refugiados.
E essa é uma ONG não cristã, mas a gente foi lá, né, com uma equipe missionária para a gente conhecer o lugar, conhecer as pessoas, ter a experiência e ajudar a base, a ONG. E eles tinham uma parte que eles chamavam de warehouse, que era uma casa muito gigante, que tinha um galpão que acomodava todas as doações que vinham de diversas partes do mundo. Né? A gente organizava por caixa, por idade, por sexo, por tamanho, enfim. A gente tinha também o shopping, que era onde eles doavam, era outro lugar, em outro espaço, né, que fazia doação. Então as pessoas chegavam lá sem nada, a gente doava uma barraca para a família, um par de roupa, né, e iria fazendo toda essa a recepção e entrega de coisas, né. E a gente tinha também a parte que eu acho que era mais legal, que era o fim da tarde, que todo mundo se reunia. Então, tanto nesses dois lugares, na parte da manhã, né, se dividia equipes para ir fazer isso. E tinha uma terceira equipe na parte da manhã também, desculpa, que ia cuidar das crianças, né? Mas era uma equipe pequena que ia dar um café da manhã para eles, que era um danoninho assim, um sachêzinho, e iria brincar com eles algumas coisinhas simples. E aí, o almoço dessa ilha era em média das 2 da tarde às 5 da tarde, coisa assim. Então a gente trabalhava das 8 da manhã até as 2, almoçava, e às 5 da tarde todo mundo, toda a equipe que ficava nos 3 lugares se reunia e ia brincar com as crianças. Então a gente ficava das 5h30, 6 horas, até o sol se pôr, né? Lá em média de ser 7 horas, coisa assim. E a gente brincava com eles e era um tempo muito gostoso, porque a gente... eles tinham um espaço, como eu disse, né, no pé de um morro, e na frente tinha um campo aberto, um terreno. Então lá tinha um container dessa ONG, que ficava trancado quando a gente estava lá, mas quando a gente estava lá, a gente abria e tinha lá bola de futebol, bambolê, corda, jogos, massinha, lápis de cor, enfim, tinha tudo para distrair as crianças, porque elas ficavam nesse pé desse morro, morando lá, mas eles não tinham nada para fazer, né? Lá onde eles moravam era um lugar fechado. Na verdade, eles falavam lá que era uma terra sem lei. Então, você podia ir lá, podia sofrer várias coisas. A polícia de lá, local, enfim, a população local não gostavam dos refugiados, porque eles não atraíam mais visitantes para a ilha. E, na verdade, expeliam pessoas, porque não queriam ir lá, porque tinha muitos refugiados. Então, era muito gostoso trabalhar com as crianças e dar essa alegria, dar essa oportunidade para elas, né? Então, a experiência da ilha de Samos na Grécia que a gente teve foi essa. E assim, é claro que tem vários detalhes, vários acontecimentos que não caberia num vídeo, né? Até hoje eu conto coisas para pessoas próximas minhas que têm a mente e tudo mais, porque às vezes é um detalhe, uma coisa que aconteceu aqui e outra ali. Mas é muito legal, gente. E o outro fato foi quando a gente voltou e ficou mais 15 dias na Turquia, né? E lá era um ambiente totalmente diferente. Nós ficou na capital da Turquia, em Istambul, né? Lá, primeiramente, eles amavam os brasileiros, né? A gente teve até uma história muito engraçada quando a gente chegou no aeroporto, sabe? A gente chegou lá e tinha um casal brasileiro que estava no avião e a gente não sabia falar inglês. Nem eu nem o Igor, né? Assim, para se comunicar com os policiais no aeroporto, a gente ficou com muito medo. E a gente foi, né, atrás desse casal brasileiro. A gente falou, vai na frente pra gente ver como que é, né, pra entregar o passaporte, porque a gente é a primeira vez que estava entrando num país, assim, né. E aí, quando a gente tava lá esperando eles, o casal brasileiro tava com uma camiseta do Brasil, com coisas assim do Brasil, né, e aí eles entregou o passaporte, aí o policial olhou pro passaporte, aí ele falou lá, Neymar, tá, começou a falar o nome de um jogador brasileiro. Aí o cara que conhecia de futebol inglês começou a falar com o policial. E aí nisso eu olhei pro Igor e falou, vamos junto também, né? E aí quando chegou na nossa vez, aí o policial veio, pegou nosso passaporte, começou a falar, Neymar, né? E começou a falar lá que era um bom jogador e tudo mais. E a gente começou a repetir quase as mesmas coisas que o casal da frente tinha falado. Porque eu e ele não conhecia nada de futebol. E tinha medo, né, de ser barrado. Mas eles amam até hoje, né, os brasileiros. E, enfim, as nossas experiências lá foi
mas com crianças da própria nação, né, crianças turcas que viviam em bairros pobres, sabe? Então a gente ia em zonas de classe baixa e tinha uma escola lá que os missionários de lá da Turquia atuam, né, e eles dão aula de inglês e de artes para essas crianças. E tinha algumas crianças da Angola, do Congo também, que moravam lá, que veio refugiada da África e moravam na mesma região. E aí eles recebiam todas essas crianças de terça, quinta e sábado para dar aula de artes em inglês, né, intercalando entre idades e várias coisas. E a gente dava um suporte para os professores, né, e muitas pessoas talvez vão olhar e vai falar, uau, nossa, que coisa até simples, né, para ir do outro lado do mundo. Mas você vê o sorriso na cara delas, você criar um laço com elas, você poder dar uma assistência para o professor, brincar com elas, rir. Enfim, as crianças do Congo, da Angola, para quem não sabe, da África, a maioria em geral, eles falam dialetos, eles falam português, né? E tem vários dialetos deles que também parecem muito, se assemelham muito ao português, tanto de Portugal como do Brasil. Então a gente conseguia conversar com eles, né? Então era assim, era muito legal, uma experiência que não dá para descrever, enfim, nem se me dessem um mês aí para contar. Mas tem essas questões que nos marcou muito, né? Que foi dar a oportunidade dessas crianças terem um dia diferente, né? E a gente estava com muito gás, nossa, por mais que era um trabalho cansativo, né? A gente acordava cedo, dormia às vezes tarde, demorava, os trajetos que a gente fazia demorava, mas era muito, como que se diz, emocionante. Deixava a gente com a autoestima muito pra cima, assim, sabe? Nossa, a gente tá mudando a vida de pessoas do outro lado do mundo, sabe? Não tem como descrever, não tem palavras, né? Só você olhando o rosto daquelas crianças e vendo o sorriso na cara delas, você fala, uau, né? Vale a pena. Então, nossas experiências basicamente foi essas, né? A gente teve perseguições, né? Assim, porque o país da Turquia é um país muito fechado, né? É um país que não aceita muito o cristianismo. Então, a gente teve algumas dificuldades. A gente fez, por exemplo, tráfico de Bíblia lá. Foi umas experiências marcantes para a gente, que aqui no Brasil as pessoas nem imaginam, né? E lá, realmente, o islamismo domina, né? Tem mesquita em todos os lugares e as mesquitas são, tipo assim, uns templos muito bonitos. Eu fui em alguns e são grandes, então chamam a atenção. E você vê que cada bairro, né? Cada ponto, assim, turístico da cidade tem uma mesquita ou até mesmo uma mesquita. Né? Então você vê o islamismo muito forte, mas assim, pessoas que estão lá buscando ao Senhor e tentando trazer Jesus para a nação. Né? Então, falei demais, mas é isso, gente. Nossa, mas é muito, muito bom também saber, e assim como você, saber que tem outras pessoas que também ajudam essas pessoas que mais precisam, né? Porque às vezes a gente tá aqui, né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades financeiras, mas, tipo, isso passa. E a gente tem o que comer, tem casa, tem roupas, tem tudo. E a gente às vezes não imagina o que outras pessoas estão passando, né? Então, saber assim e ouvir uma pessoa que viu aquilo contando é muito bom saber disso e saber que tem pessoas que ajudam, né? Essas pessoas que têm essas dificuldades, né? E saber que também eles estão conseguindo fugir dos países que estão em guerra, né? Que eles poderiam ter mais prejuízos ainda, né? Então, poucos conseguem, mas aqueles que estão lá, tem pessoas ajudando. É muito bom saber disso, né? Sim, conhecendo a palavra de Jesus acima de tudo, né? Isso é muito, muito gratificante, gente. Vale a pena você investir um tempo da tua vida para conhecer outra nação, conhecer outros povos e levar o amor de Cristo. Muito bom. Muito obrigada, Marcelinho, por falar isso pra gente, tanto nesse vídeo quanto no outro, né? Que, olha, é muito top saber dessas experiências que você falou pra gente. É muito legal a sua história. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, né? É isso aí. Então aí, gente, quiserem me contatar para tirarem mais dúvidas, conhecerem mais essas experiências, e eu vou fazer a propaganda hoje. Curtam, compartilhem este canal, porque é abençoador, gente. Eu amo ver os vídeos da Sá, valem a pena, e ela tem muito conteúdo, por mais que é nova, a passar, ela me ensina muito, vale a pena.
Obrigada, Marcelo. Então, pessoal, o nosso vídeo tá ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.